Hoje o papo é sobre empreendedorismo feminino, o posicionamento de mulheres, e a gente trouxe uma mulher extraordinária, uma grande amiga nossa de longa data, está aqui conosco. Esse é o seu Identicast, o podcast do empreendedor capixaba, feito para todos os brasileiros. Se inscreve já no nosso canal, né? Curte as notificações, curte aqui, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aí também a sua opinião, o que você achou, né, desse bate-papo. Hoje nós estamos aqui, como eu disse, com uma pessoa extraordinária, duas, né, três, né, quatro, cinco. Camila Lenk, minha maravilhosa, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. E a honra hoje, né, a gente tá com uma maravilhosa extraordinária, nossa grande amiga Cici Del Pupo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por todos esses elogios. Estou me sentindo importante. Você é uma pessoa importante. Mas muita gratidão pelo convite. Acho que todo mundo tem um pouquinho para compartilhar, para acrescentar. E eu tô aqui para bater esse papo com vocês. Que legal. Hoje a gente vai... A ideia é a gente trocar essa ideia mesmo e te conhecer, né? Quem é a Cici? Quem é? Quando pergunta assim, quem é essa pessoa? Quem é a Cici? É Cineida, né? Nome... É um nome diferenciado. De que nos chamam, né? Eu uso o Insta, o que nos chamam, né? Wilson. Cineida por aqui é raro. Me chamam de Cileide, Ceneide, Soneide. Eu deixo chamar o que quiser, né? Às vezes eu canso. No telefone, qual é o seu nome? Cineida. Ah, Soneide. Não, Cineida. Ah, deixa, né? Deixa, eu não vou discutir, não. Se você quiser me chamar. E de um tempo pra cá, eu tô sendo chamada de Cici. Que legal. Foi natural, assim. Eu não quis trocar de nome. Meu apelido nunca foi Cici. Era outros na infância, né? Mas de um tempo pra cá, eu passei a ser Cici. Então, eu assumi mesmo o Cici, né? Que é até mais fácil de você gravar. Já não fico repetindo Cineida, falo Cici. Você chega, né? Ah, Cici. Cici já grava logo e é bem mais fácil, bem mais comum, né? Que legal. Adotou uma identidade, né? Eu assumi uma identidade. Acho que isso foi natural mesmo, assim, pela evolução que eu passei durante esses anos. Acho que assim como, né, Paulo era Saulo, Cineida hoje não mais e Cici. Então, eu assumi esse nome com toda a transformação que foi chegar até aqui, né? Mas é legal, né? Eu que tenho um nome comum, mesmo meu nome sendo Camila, tem gente que acha que eu sou Ludmilla, porque muitos me chamam de Mila. E aí, tipo, o Camila, quando é aquela coisa assim, a coisa mais séria, mais formal, e me chamam de Camila, sendo que nem tem acento, né, gente? Então, a gente passa por isso. Até quem tem nome normal também passa pela dificuldade da pessoa falar o nome normal, certo. Winston Hellwell. Nossa, super normal. Muito normal. Nome composto, né? Winston fácil Hellwell. De escrever. Mas ele não tem apelido. Nunca tive apelido. Como que coloca? Já tentou, mas não pegou. Isso daí, né? Já tentei, né, para ajudar, porque era isso, né? Wilson, Whindersson. Até hoje, Wilson. Quando as pessoas perguntam, Mila, e aí, cadê o Wilson? Aí eu sou casada com o Wilson, com o Winston, mas nunca com o Winston, gente. O Whindersson, eu já... O Whindersson. Eu sofri na época do Náufrago. Eu sofri bastante. Wilson! Nossa, até hoje todo mundo pergunta qual é o nome do seu marido? Winston. Eu tenho que ficar soletrando, né? Eu tenho que soletrar. É verdade. A gente identifica assim, pessoas que vêm se destacando ao longo dos anos, né, do tempo. A gente que acompanha o movimento empreendedor capixaba, como que existem algumas pessoas assim que despontam, né, com uma luz, estão ali brilhando e querem, né, apresentar isso, e a gente tem esse desafio, né, de colocar isso para fora e também querer apresentar, né, para o mundo e entender o seu papel. É muito legal te conhecendo, né? Quando eu te conheci,
Conheci você lá, a esposa do Fábio. Porque assim, né? Nem nome, eu acho as mulheres, que as mulheres sofrem, né? Quando tem esposa do trabalho Fábio. com o marido, né? A esposa do Fábio. Verdade. Né? E você assumindo uma identidade, um protagonismo assim na sua jornada. Como que tá sendo esse momento assim, que você está vivendo? É bem desafiador, porque eu sou um pouco tímida, assim, né? Para mídias. E hoje você empreender, você vira tudo, né? Você vira criador de conteúdo, você tem que ficar pensando, você tem que aparecer. E por muitos anos eu fugi de aparecer. Eu vim do interior de Minas, então me casei com o Fábio com 19 anos e larguei minha família lá e vim para cá. Então eu não conhecia ninguém aqui, né? Tudo novo para mim. Mas, assim, na minha realidade de interior, de morar na roça mesmo, eu sempre sonhei em estar em lugares que não fazia parte da minha realidade. Então, as minhas brincadeiras eram vender, era ser professora, que legal. Era dirigir. Então, assim, tudo era... Eu viajava mesmo. Às vezes, meu pai pedia para eu moer a cana lá e virava volante de caminhão, volante você de já carro. chamava a existência daquilo, porque você já estava profetizando para sua vida. Eu nem entendia muito o que era mentalizar, né? Não entendia nada, na verdade. Mas, assim, eu me transportava para um mundo que, para mim, não existia, que era muito além, né? Morava na roça, tudo muito natural. Eu nasci de parto normal em casa. Então, assim, por muito tempo eu tive vergonha de falar que eu nasci em casa, porque todo mundo nasceu no hospital. Onde você nasceu? Eu ia falar, nasci no quarto, né? Em casa. A minha mãe nasceu em casa. Hoje então, é chique, né? Hoje é chique. Hoje é chique. Um monte de gente cool, quer. Pensa, 1980 já estava evoluído, mas eu ainda nasci em casa. Então, assim, era uma realidade bem difícil, né? Meu pai teve 6 filhos, eu fui a última. Então, já me teve mais velhos. Algumas irmãs eu nem convivi. Elas já têm 60 anos e a gente nem conviveu. Mas, assim, eu me transportei para um mundo que não existia. Então, eu quis estudar. Ninguém da minha família tem uma faculdade, nem concluiu o ensino médio. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar, que eu ia ser professora, que eu ia ser cabeleireira, que eu ia dirigir. E por muitas vezes, assim, eu ouvia das pessoas falando, isso não é para você... você vai trabalhar na roça, você vai ter um monte de filho, você vai ficar cozinhando. Já era aquele terror, né? Que era a cultura da sua família. Isso, eu falava, tá cancelado, que era a minha frase que a minha mãe falava pra mim. Você vai casar com um roceiro? Eu falava, tá cancelado. Era o que eu aprendi a falar, tá vendo? Olha, tá lá atrás, hoje o pessoal fala, te legal. cancelei no Instagram, você já cancelava lá atrás. Qualquer palavra contrária aos meus sonhos, eu cancelava. Que legal. Olha, inconscientemente, talvez, ou conscientemente também, né, que você falava isso, mas isso é uma técnica de anulação de sabotadores. Sim. Isso é uma técnica de anulação de sabotadores. Eu gosto muito de fazer mentalização, né, fazer meditação, e existe essa técnica para autossabotagem. Quando vem um pensamento ruim, um pensamento negativo, a gente fala isso, pensa, está cancelado. E quem faz, às vezes, a gente se sabotar é dentro de casa, é a família, porque é os primeiros a não acreditar, porque quando você está fora, as pessoas acreditam. Quando você chega hoje, você está envolvida em um grupo de mulheres empreendedoras e todas falam, é a sua cara, isso é para você. Diferente de quando a gente ouve, não, você fez faculdade, por que você não está dando aula? Por que você não está trabalhando de carteira assinada, não vai fazer um concurso? É o que a gente ouve, né? Só que pessoas de fora conseguem enxergar o nosso potencial, até mais do que a gente mesmo. Acredita muito mais do que quando a gente começa a desenvolver. Né? E olham pra gente hoje e não conseguem imaginar o percurso que foi, né? É pesado. E assim, quando olham pra mim hoje, acham que eu sou uma madame, né? Não sabe da minha história, assim, que foi tudo muito suado. E assim, pra eu convencer meus pais a sair da roça, foi uma promessa que eu ia ser obediente, que eu não ia dar trabalho. E eu abandonei os estudos com 10 anos de idade para poder trabalhar, para eles não terem que voltar para a roça, de tanto que eu não queria voltar. Porque você não queria ter aquela história, levar... Então, assim, eu me comprometi de pagar o aluguel com um salário de babá, fui ser babá com uns 10 anos de idade, o meu salário eu entregava para ele
pagar o aluguel, ajudar nas coisas da casa, para eu não ter que voltar. Então, ou seja, tudo que eu fazia, se eu fizesse uma coisinha fora da linha, era, vamos voltar para a roça. E aí, tipo, chorava, falava, não, por favor. E assim, desde cedo, a sua jornada, né? Você começou com 10 anos, olha a responsabilidade. Você se tornou uma chefe de família, Sim. sem mesmo até saber qual era o sentido disso, porque com 10 anos a gente não sabe. Não sei. Simplesmente você não queria estar na roça, Não porque queria. você tinha um E sonho. nessa época você morava com os seus pais? Com os e meus quantos pais. irmãos? E uma irmã, Uma que o irmã. resto já Já era mais já Que velha. eram mais mais velhas, velho, elas é. casaram Já casaram cedo. já cedo. tinham casado, tinham ido para Voado, fora. né? E aí eu fui trabalhar de babá. Então, assim, eu lembro que eu mal aguentava, que era uma criança de 7 meses, mas eu quis ser perfeita. Eu falei, eu vou ser perfeita para essa criança, eu vou fazer ela me amar de um jeito que ela não vai ficar sem mim. Ai, que massa! E eu fazia dormir, eu dava banho, e literalmente virou assim. Me buscava no final de semana, porque a criança não dormia sem mim, pedia para cantar as músicas que eu cantava, que só eu sabia. Então, assim, eu fiquei por muito tempo nessa casa, que virou da família também, até hoje. Pois é, porque o instinto materno já estava em você. Teve esse processo, né? Quando eu fiquei mais velha, um pouquinho, com uns 13 anos, aí a minha irmã assinou se responsabilizando para eu poder estudar à noite. E aí eu voltei aos estudos, né? Fiz acelerei lá um pouco e concluí o 2º grau. Ai, que legal. Que E veio bacana. o sonho de ser professora. Já sonhava um monte de coisa, mas assim, trabalhava em casa de família, né? Mas não começou. Aí teve a jornada de casamento. Tipo assim, casou nova. Pra mim aquilo ali já era um Vocês avanço. se conheceram, assim, eu tenho essa curiosidade, você e o Fábio, assim, porque ele daqui, você de lá, como? Então, a gente sempre foi eu sempre fui cristã e meu pai sempre me mandou para os acampamentos, que eram os retiros, né? Lá dizia acampamento, e nesse retiro vem gente de todos os lugares, né? E principalmente aqui do Espírito Santo, ia um ônibus para lá. E eu já tinha visto o Fábio algumas vezes lá, mas eu achava ele feio, metido. Eu achava ele insuportável. Então, assim, nem amizade a gente pegou, não. Meu Deus! Só que teve um acampamento em que eu não fui e que ele foi e ele começou a namorar uma amiga minha, da minha igreja. Namorar assim, né? Deu uns beijinhos nela lá e combinou de ir na nossa cidade para oficializar o namoro. E quando ele foi nessa cidade, ela tinha voltado pro ex dele. Oh, meu dela. Deus do céu. E eu estava vivendo assim uma história difícil de um namoro mal resolvido, então estava bem para baixo, meio rebelde, né? Que é aquela fase que a gente acha que Deus não está cumprindo com o papel dele. Deus me prometeu, cadê Deus? Mas a gente não olha o que a gente escolheu errado, né? É verdade. É verdade. Desculpa, coitado. Culpa de Deus, mas as escolhas As foram escolhas todas foram nossas. E aí eu conheci Fábio, que ele tava, né? Eu fiquei com dó, mas esse Fábio sempre, ele era a mesma coisa. Não, sorridente, os dois sofrendo. Sorridente. E já começou, sabe? Tá cantando louvorzinho lá, o menino vem me dar um abraço, o menino vem me dar uns beijinhos, não sei o que, me dá bala. Eu falei, gente, esse menino tomou um pé na bunda e ainda consegue ficar sorrindo. E eu tô aqui, mas aí também. A gente conversou bastante e ele falou, olha, falou muito de Deus para mim, né, da importância de a gente arrumar alguém que tem a mesma fé, que tem o mesmo foco. O mesmo propósito. O mesmo propósito. Ele era muito novinho, ele tinha 17 anos, mas ele já tinha a mente muito além da idade, né? Então, ele pediu meu endereço, que na época era endereço, né, gente? Porque não tinha WhatsApp, não tinha Não, telefone. Nem celular, gente. Não tinha celular. Nada. Era lá perto de casa, ou você tinha o telefone em casa, ou você ligava no orelhão e pedia pra chamar. Orelhão. E aí, ele começou a me escrever. Eu nunca respondi. Ele me escreveu durante 1 ano, 12 cartas, uma por mês. E ele escrevia 3 páginas. Ele escreve, tem uma delas que eu vou mostrar para vocês. A moda antiga. Tem umas lá que ele escrevia, tipo assim, um dia. E você tem guardado tenho as até cartas? hoje. Tenho as minhas e as deles, né? Ai, que legal. Ele escreve lá falando que um dia ele ia entrar comigo na igreja e que todo mundo ia aplaudir ele, falando, parabéns, Fábio, você conseguiu. Até arrepiei, tá? Nossa. E aí, ele falava do jeito que ia ser, minha família vai estar lá, a minha igreja vai estar lá, a sua igreja vai estar lá.
e você vai me amar. Eu falei, gente, isso me viaja, né? Uai, mas aqui, aí você começou a pensar, porque agora eu vou trazer lá na sua memória. Quando você estava lá na roça, que você pedia coisas que você nem imaginava querer viver, ele também. Então é uma forma do que a gente que é cristão, a gente sempre chama a existência. Por mais fé, né? É a nossa fé. E a gente já consegue ver lá na frente e contemplar. A gente pode não estar vivendo, mas a gente já toma posse do que vai viver. E ele já tomou posse. Então isso é o quê? É a prática da nossa fé, do que a gente acredita. Que legal. E aconteceu. Quando ele parou de me escrever, eu fiquei incomodada, né? Sentiu falta? Senti falta. Eu perguntava o carteiro. Até o carteiro falava, gente, parou mesmo. Porque ele deixava recado pro carteiro. No envelope vinha, ei, carteiro, Jesus te ama, bom trabalho. Legal. Toda carta tinha. Ele falava, parou, sinto falta também. E aí eu ia lá, perguntava nada. Então, mas você não escrevia de volta? Mas aí eu gostava desse lance de alguém gostar de mim, porque até então eu gostava e não era muito correspondida. E aí eu resolvi escrever, falando que eu estava sentindo falta, que eu também queria conhecer ele melhor. Escrevi um pedacinho de uma música do Catedral na carta, que era faz tanto tempo, mas eu não esqueci do seu carinho tão grande por mim. E aí, a mãe dele disse que quando ele recebeu a carta, que ele começou a ler, ele estava ouvindo essa música. Uau! Aí ela falou, foi uma coisa linda, que ele chorou e ele já estava namorando. Eu tô com vontade de chorar. Acabei que eu só... Agora como eu choro. Cortei seu choro. Eu ia chorar agora. Eu cortei seu choro. Era lindo ele me esperar, mas ele me esperou com outra. Tá vendo? Olha, Fábio, você... Sério, ele todo esperou. Homem romântico, a moda antiga. Eu quase chorei. Chorando. Aqui. Eu falei, não vou fazer isso com uma grávida. Quase chorei agora. Ai, Jesus. Ai, gente, nossa história é uma comédia, sério mesmo. Mas é uma história bonita. Gente, que legal. Aí ele chorou e... Chorou, aí já marcamos... Nessa carta, eu escrevi a data e a hora que ele ia me ligar no orelhão. E aí, porque era assim, gente, né? Não dá, né? Ou sinal de fumaça. Não, esperar 10 dias para outra carta chegar. E aí, no dia, eu fui, mas meio sem fé que ele ia ligar. E ele ligou e eu falei, oi. Ele falou, oi, do lado de lá. A gente ficou em silêncio, tipo assim, né? Tipo, não tinha muito assunto. Aí ele começou a conversar e marcou de ir lá conhecer meu pai, minha família e pedir para namorar comigo, né? E aí eu falava para mim, falei, você tem noção do que eu tô fazendo? E a adversária? Já ele marcou data e me pediu 30 dias para terminar, porque ele não teria coragem, que ele firmou um pacto com a família. Ele é um homem de bem. Ele esperava com outra, mas tinha palavra. Isso aí. Foi lá, né, desse prazo. Eu entendo ele, poxa. Porque ele ano esperando. Carta. É verdade. Desistiu. Ele é um cara não teve paciente. Ele soube esperar, mas assim, cada um tem o seu jeito de esperar. Aí pra você ver, né? Quando a pessoa perde, aí vai lá sentir falta, né? Aí escreveu a cartinha de volta. Esperei com paciência, né? Isso. No Senhor. E ele se é no Senhor, não é com outra. É no Senhor. Aí o Senhor se inclinou, porque o Senhor teve piedade, né? Tocou do coração dela. Eu falo que Deus, né, tem planos que a gente nem imagina. Eu pensei, eu no interior de Minas, ele aqui, juntar duas pessoas... Dois improváveis. Dois improváveis. E aí, quando ele foi lá, né, marcou de... Eu fui buscar ele no ponto de... Gente, tá virando romance, né? Isso aqui era pra ser empreendedor. Isso aí, vamos... Quando eu fui buscar ele no ponto de ônibus, eu fui com uma amiga e desceu todo mundo e ele não desceu. Eu falei, graças a Deus ele não veio. Porque me deu um alívio, né? Porque eu ia começar a namorar com alguém que nunca tinha dado um beijo. Não tinha intimidade nenhuma, não conhecia praticamente. Tá vendo o pessoal que aí viver no Tinder, nesses aplicativos? Isso daí é emoção pura. Agora, esse daqui, tipo, você não tinha nem como ver a cara da pessoa, só se mandasse um retrato, né? E era difícil, né? Por causa para revelar a foto. Era revelar. E eu fui voltando para casa e falando com ela, Deus sabe por quê. Nessa época eu já estava próxima de Deus de novo. Deus tem os motivos e vamos embora. Aí eu ouvi alguém me chamar. Eu falei, não, Senhor, não faz isso comigo, a rua tá cheia.
Aí ela falou, Cineide, ele tá vindo correndo de braços abertos. Aí eu falei, Uau. não. Aí ela, sim, vira. Quando eu virei, ele tava vindo correndo. Eu falei, gente, aí vocês imaginam uma música de romance? Eu não. Ele parecia o Michael Jackson misturado com latino. Eu tô imaginando, Gente. porque quando eu vejo umas fotos que Meu você Deus do posta, eu vou lá. Ele me abraçou, rodou comigo. Cena de romance. E Ele usava aquele cabelinho do compadre Washington? Não, era um cabelinho curtinho, Curtinho. só o bigodinho. Não tinha De barba. bigodinho. Eu tinha 17 anos. 17 anos, tá certo. Ainda Aí ele não- usava O uma cabelinho depois já zoei ele, veio depois, né? Uma baby look branca, com uma camisa aberta, mocassim com meia branca. todo Meu Deus. combinadinho. Não. Todo Michael Jackson. Ai, Jesus. Mas foi assim, foi lá, eu fui conversando com ele pensando, gente, o que eu tô fazendo? Falei, mas se for de Deus, Deus vai honrar e Deus vai fazer eu gostar dele, porque até então não gostava. Até então, pra mim, era tipo assim, alguém gostava de mim. E eu queria alguém pra curar os meus bloqueios, né? Todos os bloqueios que eu sofri durante a minha vida, eu achava que ele ia curar, porque ele era de Deus, ele tinha compromisso com a palavra. Eu esqueci todo o resto, que ele era humano, né? Você botei ele- colocou ele lá no É, o altar. santo. Eu falei, ele é o homem da minha vida que vai curar meus bloqueios. E ele chegou já com a aliança de compromisso, já... Falei, meu Deus, meu pai já orou e Rapaz. já subiu de nível com meu pai, né? Pronto. Meu pai era presbítero da igreja, ou seja, já ganhou o coração do pai e da mãe, e foi isso. E foi um processo, né? E por isso que eu falo que o amor, ele vem com o tempo. Amor é uma decisão, a gente não ama ninguém de uma noite pro dia. Não, a gente escolhe todos Amor os dias. é Hoje eu decisão, quero amar. todo dia você decide amar aquela A pessoa. diferença da Verdade. paixão, né? É. Às vezes o Paixão relacionamento ele avassaladora. acontece ali por um calor intenso, É, mas no caminhar você vai vendo que não tem clareza de propósito ou não caminha junto. A gente estava conversando sobre isso hoje no carro. Às vezes você tá ali, tem uma paixão louca, né? Adolescente. não é amor. Aí quando você vai olhar a caminhada, você tem ali pontos muito diferentes. Meu pai falava muito isso comigo. Falando, quando você amar alguém, você vai sentir paz. Você não vai sentir isso que você sente, vontade de chorar, de morrer, né? Foi tudo isso que eu passei, Era depressão. uma paixão. Ele falava, o amor traz paz. E aí eu ficava pensando, eu falei, gente, será que é amor? Todo dia eu me perguntava, mas todo dia decidi amar. E a gente namorou 1 ano, noivou 1 ano e casou. E aí que começa a vida de A empreendedor, vida gente. extraordinária. Aí que vem Aí o veio o negócio. negócio. Eu vim pra cá com a cara e a coragem. Fábio ficou desempregado no primeiro mês de casados. E aí ele trabalhava num frigorífico, né? Ele foi mandado embora e aí começou a falar, não, tem que vender, né? Como que eu vou sustentar minha esposa? Agora tinha uma esposa. E aí ele começou a vender tudo que vocês pensaram. Plano dentário, plano de saúde e tudo. Panela, Tudo, panela, a gente já vendeu. E nesse processo eu fui tentando me adaptar a essa cidade grande, né, gente? Que a minha cidade era pequenininha, não tinha nada do que tem aqui, ônibus, essas coisas assim. E aí eu me senti muito sozinha de novo. Foi uma fase onde eu pensava em dormir para o dia passar rápido. Porque eu não tinha ninguém, eu não tinha uma Ele mãe. saía pra trabalhar e você ficava em casa, né? Ficava em casa. E ele começou a viajar há 15 dias. Ele ficava 15 dias fora vinha me ver e voltava. Ou seja, eu casei para estar com uma pessoa e eu que não estava. estava. Então passou muitas vezes assim, desiste, volta para casa do seu pai. Mas aí eu falava, não, só mais esse mês eu vou ficar, só mais esse dia. Só mais essa jornada. Você foi vivendo um Fui dia de cada vivendo. vez. E aí comecei a trabalhar em alguns lugares, mas eu não tinha experiência em carteira, então eu era logo dispensada. Consegui um emprego no shopping, eu montei uma loja, ajudei a dona a montar a loja toda no shopping, que era 3 meses de experiência, né? Quando chegou o término da experiência, eu descobri que estava grávida. Nó. Porque eu comecei a passar muito mal, e aí descobri que estava grávida. Aí eu não tive coragem de deixar assinar a carteira, né? E aí eu falei que estava grávida, mas foi muito maravilhoso para mim, assim.
Na minha cabeça, eu não estava mais sozinha. Você teria alguém. Agora eu tenho alguém para Veio a Karen. Veio a Karen. Para preencher meu vazio, minha solidão. O Fábio ficou meio desesperado, porque a gente tinha 22 anos. A mãe vê o lado lúdico, né? O pai vê a loucura, o dia a dia, a conta. A gente morava de favor, ali em Santa Bárbara, onde hoje é a empresa. Hoje é de vocês. A gente morava de favor, porque um amigo do Fábio se compadeceu da nossa situação, né? Grávida, sem uma estrutura. E a gente ficou ali até uns 7 meses de gravidez, onde a gente voltou para a casinha que a gente tinha, da mãe dele, né? E onde começou o empreendedorismo. Eu falo que o empreendedorismo na minha vida começou quando eu me vi sem dinheiro, com a filha na barriga de 7 meses, não tinha nada para ela nascer. Ela não tinha roupa, ela não tinha berço. E aí Fábio um dia chegou para mim e falou: olha, Cineida, você tem uma coisa que vale muito. Eu falei, gente, pronto, Deus, agora vai vender o fogão, porque a única coisa que a gente tinha era o fogão e a geladeira, já não tinha mais nada. Eu falei, pronto, eu resolvi vender o fogão. Ele falou, não, hoje eu fiquei sabendo que seu cabelo vale R$50. Aí eu fiquei parada olhando pra ele e falei, o quê? Porque eu tinha um cabelo na bunda, né? Virgem, sem química. E falou, é uma cabeleireira. E era muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Ele já estava nesse meio vendendo cosméticos, né? A cabeleireira falou que compra o seu cabelo por R$50. E aí, tipo, R$50 naquela época daria para eu comprar um carrinho de bebê e algumas roupinhas para ela. Falei, tá. Pronto, vamos fazer o enxoval da neném. Falei, tá. E aí eu fui lá e cortei Chanel e vendi. E Chanel ficou, né? Chanel tá aqui até hoje, não sai de mim. Mas, assim, isso teve um marco na minha vida, assim, muito grande. Eu vi o quanto é importante um cabelo na vida de uma mulher. Isso me fez, assim, olhar para cosmético, para o cabelo de um jeito diferente. E que era um dos seus sonhos de criança. E aí eu falei, gente, eu tive coragem de vender meu cabelo. Uma mulher só faz isso por extrema necessidade, porque geralmente ela é muito apegada ao cabelo. Você fez por amor. Eu fiz pela minha filha, não me arrependi de jeito nenhum. Faria de novo se Faria precisasse. de novo. Mas aí que começou, né? Aí Fábio já estava no cosméticos, mas até então é um processo, por isso que eu falei que não vai caber aqui, porque a gente tem pouco tempo. Coisa. Mas assim, não era empreendedora ainda, eu era esposa do Fábio. Porque você não tinha conhecido, na verdade. Eu não tinha condição de empreender nem de trabalhar, porque eu não tinha um apoio de uma família para ficar com filha, né? Sem rede de apoio. Sem rede de apoio. Naquele momento ali também faltava também ali uma autovalorização também, assim, e a ausência de informação, de não ter recebido informações, porque hoje a gente tem mulheres assim que com filhos, às vezes o cara abandona, vai embora e a mulher desenrola. Mas é porque lá atrás assim não tinha informação, né? Informação assim. E hoje para empreender e a mulher tinha muito essa confiança no homem, né? Tinha aquele apego, né? 43 também. Anos atrás. Só que hoje a facilidade de quê? Hoje o digital você consegue empreender muito mais. É o que eu penso. Mesmo tendo criança. Eu penso hoje. Hoje, uma mulher, para ela ter a renda dela, não precisa sair de dentro de casa. Não sai. Ela não precisa, ela pode trabalhar dentro da casa Existem dela. canais que você pode trabalhar de telemarketing, pode fazer venda, pode divulgar, pode empreender. Sem ter estoque, né? Isso daí, fazer dropshipping, ter uma loja online. Muita coisa que hoje avançou. A gente tem, inclusive, um podcast anterior, procure aqui no nosso canal, que a gente dá uma diversidade de estratégias para você empreender online com custo zero, né? E aí eu era mãe da Karen, esposa do Fábio. Tímida demais, não me cuidava, zero mesmo. Nem um batom eu passava, porque eu vim de muitos bloqueios mesmo. E um era que, tipo, mulher nasceu para ficar dentro de casa e cuidar do marido. E a minha mãe sempre... hoje eu entendo que ela não teve intenção de me colocar isso. Ela veio disso. Foi o que ela recebeu, né? Mas ela me dizia que eu era um fardo, que ela carregava, e que tava, no dia do meu casamento ela falou isso pro Fábio. Hoje eu tô hoje o fardo é seu, tipo assim, né? Então, assim, eu casei achando que
Fábio ia curar os meus bloqueios, mas eu descobri que Fábio era mais bloqueado do que iPhone perdido, minha filha. Meu Deus. E tipo assim, aí foram 2 pessoas com realidade diferente, mas sem estrutura nenhuma de estar casado. Muito criança. Você foi saber a história dele. Fui conhecer ele, né? Fui conhecer toda a história dele. Eu falei, meu Deus. Porque quando tá namorando é 1000 maravilhas, né? Mas lovezinho pra lá, pra cá, mas na hora quando você vai pro casamento, a questão do casamento do teto, é isso, né? Você ali de baixo, você conhece, porque namoro a gente não conhece ninguém, né? A gente só vê o lado bom, a gente não vê o lado ruim. Só que vocês dois passaram todo o processo juntos, né? Ambos foram se curando. Sim. Ele não foi sua cura e nem você foi a cura dele, porque o centro foi Deus, porque vocês vocês escolheram, né? Vocês se posicionaram e foram vivendo os processos a gente que vive até hoje. Muito diferente, muito diferente. Porque eu sou criada em uma família tradicional, né? De pai e mãe, evangélicos, né? Na minha família quase não tem, agora que tá surgindo, né? 2 esposas, assim, ser casado mais de uma vez. A família de Fábio não, cada filho é um pai, né? Ele veio de uma realidade diferente. Ele não conhece o pai dele. Mas ele veio então, rompendo, assim, né? Porque ele aí Deus junta essas pessoas e fala, vai. Vai que vai dar certo. Que hoje, né? E como foi extraordinária essa jornada. É um casal de sucesso, né? Ele, você. Isso aí, vocês têm ali hoje uma indústria, sim, né, de cosmético. Para quem não sabe, o Espírito Santo, ele é um polo, né, de produção de cosméticos. Então, se você tem a sua marca, se você deseja construir uma marca, quer empreender, quer fazer cosmético, essa é a pessoa, né? Tá aqui, ó. A Cecida Case, da Case. Isso daí, a mãe da Case. A mãe da Case, é uma mistura. É uma mistura. E aí foi assim, com o tempo que, né, eu fui assumindo algumas coisas, meus filhos sempre foram a minha prioridade, que por não ter ele, né, ele viajar, cuidar dos negócios, eu quis me dedicar 100% aos meus filhos até uma certa idade. Então, eu comecei a ajudar ele, Karen já estava indo para a escola, Caio já estava indo para a escola. Então, assim, eles já estavam grandes, já caminhavam sozinhos. E aí que eu comecei a ajudar um pouquinho. E aí fui assumindo cada vez mais coisas, estando mais presente. Hoje ele não viaja mais e a gente vive grudado. O Caio, meu filho, fala... Como que vocês não enjoam do outro? Vocês acordam junto, vocês malham junto, vocês trabalham junto. Era para enjoar, né? Eu falei, a gente ficou muito tempo separado também, né? Então, hoje a gente está trabalhando junto, mas a gente divide um pouco as coisas para não ter muito atrito. Isso faz parte. A gente que empreende junto com o casal, né? Como casal, a gente passa por isso. São várias perguntas que as pessoas falam. Nossa, mas vocês passam tanto tempo junto, não se arranha. Claro que a gente se arranha, gente. Somos funcionais. Não é só risadinho o tempo todo, não. Tem os arranca-rabo, mas a gente escolhe todos os dias, viver um dia de cada vez. Aí, como o Winston disse, hoje a Matrix é uma indústria. Aí Fábio assumiu a Matrix vende para Case, terceiriza para Case. Hoje eu assumi a Case, estou de frente da Case, né? Então a Case produz com a Matrix, eu sou cliente da Matrix. E a gente separa tudo muito certinho, a Matrix emite nota para Case, eu pago a Matrix, porque uma coisa para dar certo é essa separação, né? O dinheiro da empresa, a nossa retirada. E a gente foi aprendendo com o tempo também, porque no início era uma bagunça, gente. A gente pagava conta com dinheiro, não sabia nem o que entrou, o que nada. Né? Que isso é o desafio de grande parte dos microempreendedores, pequenos empresários, esse desafio da gestão, né, financeira. Sim. Acho que existem hoje 3 grandes gargalos num negócio que, principalmente quem começa, primeiro, a gestão financeira, né? Segundo, a gestão de pessoas, né? Contratar, recrutar, são grandes desafios que o empreendedor passa. Terceiro, ter uma estrutura de marketing convincente que auxilie a empresa. Acho que são os principais desafios. Tem outros, né? Mas esses são ali... É o alicerce, né? Exatamente. E aí eu tô aí com a Case. Depois da pandemia deu uma caída bem grande, grandes marcas, né? Diminuíram o porte, algumas desistiram. Isso aí. Mas, assim, a Case é muito forte na nossa vida, né? Que é o nosso começo
e é a junção de Karen e Cineida. Então, tem uma história por trás, né? É uma empresa que eu sempre falo, é uma empresa familiar, cuidando de pessoas. E esse é o propósito da marca, que é cuidar de pessoas, valorização de pessoas, fazer que tem uma mulher que ela pode, com um kit, ela vender e trazer uma renda para casa. Então, assim, desde que eu assumi a Case, eu tenho trabalhado nisso, fazer de cabeleireiras vendedoras, né, de fazer de uma pessoa, uma senhorinha, poder vender e ganhar o dela. Então, assim, diminuir um pouco o tamanho da marca, né, em vista do que a gente já foi. A gente não é muito apegado ao passado também, daqui para frente, que importa. Se reinventando. Mas, assim, uma coisa que eu não abro mão, que eu sempre falo com o Fábio, é da qualidade. Vocês passaram por um processo de rebrand na marca, né? Uma reconstrução da identidade da marca, passaram por alguns processos e entender o que vende, o que não vende. Acho que esse é um processo natural das empresas, elas precisam passar por isso. Não adianta a gente ter lá 200 itens que não vendem, né? Aí vende 50. Ou lançar uma coisa que eu vejo muito assim, você coloca o produto no mercado sem registro, sem estrutura nenhuma, depois vê se dá certo. Se dá certo, né? Certo, tudo bem. Então, assim, hoje é ter a confiança do cliente, manter um padrão. Para eu lançar um produto, eu tenho que testar ele e ver que tem resultado, né? Eu não testo em animais, testo em mim mesmo. Mas, assim, eu quero ver o resultado. Eu dou para várias pessoas usar, então... Quando a gente lança, que nem a gente lançou agora o Baby Cream, já estava na mão de cabeleireiras, já estava na mão de algumas pessoas usando de várias formas, usando como para cabelo liso, para cabelo cacheado. Então, quando eu coloquei ele na rua, eu já tinha certeza que ele ia dar resultado. E está sendo um sucesso. Está sendo um sucesso, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou te falar a verdade. Eu iniciei o cosmético por conta do Fábio, da Cineida também. A gente fez esse lançamento da marca também através da produção lá da Matrix, e como que eu tinha segurança sobre o padrão de qualidade, né? Quando você lança uma marca, eu falo, Cineida, que é um casamento, né? Porque não adianta você ter só uma marca bonita e o produto ele não te entregar um padrão de qualidade e resultado para o cliente final. O profissional, ele precisa de ter segurança. O cliente quer ter segurança que aquele negócio vai funcionar no cabelo dele, né? O dono da marca precisa de ter segurança que a produção vai ser de qualidade. Hoje não vale a pena você ter uma indústria, né? Se você for um pequeno empreendedor, né, um médio empreendedor, é mais fácil você utilizar a estrutura, e lá vocês têm até alguns sistemas, né, para isso, algumas parcerias, e eu acho muito legal, né, para quem quer empreender nesse mercado, conhecer a estrutura da Matrix, e que nos trouxe muita segurança foi o padrão de qualidade dos produtos. Eu já conhecia porque eu vendia case. Sim, né? Aprendeu com case. Aprendi com case, depois a gente fez essa jornada. E como que foi legal, assim, muito pra bacana. gente? Quando você recebe uma ligação, fala, eu já uso o seu produto há 17 anos. Aí eu penso, gente, a marca tem 14 anos, né? Então, assim, isso é muito, pra mim, assim, alegra meu dia, falando que ela não esqueceu em tempos de internet, em tempos que tá tudo muito fácil, outras marcas. Só que a gente quem usa case fica marcante. Então foi isso assim, que vocês quiseram levar para o mercado. Eu não tenho produto mais barato, né? Tem produtos muito baratos. Mas, assim, a gente garante que o que está ali no rótulo está ali dentro. Qualidade, vocês vendem valor e qualidade. Então, isso hoje trouxe, né? CSC do sucesso. E aí, como eu falei, a mudança veio, né? Então, aí eu comecei a me posicionar, me vestir melhor. Eu estudei, fiz a pedagogia. Hoje, você não dá aula, né? Mas eu aplico tudo que eu aprendi lá com os meus funcionários. Né, com o Fábio, porque o Fábio é TDAH, eu tenho que organizar as ideias dele, falar, não, meu bem, aqui vamos uma coisa de cada vez. Vamos trazer. Isso aí. Que ele é muito acelerado, mas eu falo, não, uma coisinha de cada vez. Então... E hoje, né, você assim, dá um recado para aquela pessoa que assim, quer começar, né? Porque você começou, a gente tem que ter um início. Hoje eu estava falando com uma cliente minha, né? Que ela tá assim, eu quero começar esse negócio, mas eu tenho medo. Mas tudo tem um início.
No início não é romântico. Não é. E aí as pessoas hoje veem a gente como aonde chegou, mas esquece de olhar onde a gente estava. Hoje, qual o conselho que a Cici daria para quem quer começar um negócio? É começar pouquinho a pouquinho. E ir com medo assim mesmo. Vai com medo. Vai com as pernas tremendo, né? Mas vai. E não queira fazer uma coisa grande de uma vez. Comece com um pouquinho, com um produto. Comece vendendo alguma coisa se você não tem experiência. Igual o Winston falou que começou. Começou com a marca de alguém. Então, ali ele ganhou toda a experiência, ele aprendeu sobre cosméticos, para depois ele trazer a marca dele. Quando ele trouxe a marca dele, ele já conhecia, ele já sabia o que vende, o que não vende. Então, é começar e aprender com os erros de quem já está no mercado, né? Eu falo isso é muito importante. A gente tem que aprender sempre. Eu tenho uma pergunta que, assim, a Casey, ela veio a partir da experiência do Fábio. Sim. Né? Ele iniciou e tal. Só que nessa jornada empreendedora, teve um projeto autoral, né? Digamos assim. E como que foi, assim, essa virada de chave? E eu acho que é muito legal, assim, essa independência, né, sua de falar, não, agora eu quero um negócio meu. Eu sempre falei, eu até gostei muito do nome do programa de vocês, Identicast, né? Eu achei muito legal, porque eu falo que a gente tem que descobrir quem a gente é, nossa identidade. E quando você descobre que você não depende do amor de ninguém, porque você é amada pelo Criador, né, por alguém que deu a vida por você, pronto, desbloqueou tudo, gente. Aí ninguém te segura. E eu queria ter um negócio que passasse essa mensagem. E aí, como eu uso grau a vida toda, eu pensei, gente, é tão difícil achar um óculos bacana, uma armação diferenciada, com um preço acessível, né? Porque quando você acha é bem elevado. Falei, Fábio, eu vou ter uma marca de óculos. Ele riu da minha cara e falou, pronto. Eu falei, não, é sério. Aí comecei a estudar sobre óculos. E aí eu falei, vou criar um slogan que é veja o mundo por outras lentes. Falei, mesmo que tudo tá ruim, se você troca a lente, a coisa melhora. Porque tudo tem um ponto de vista. E aí eu comecei, tem 2 anos, a marca, Cici. Aqui, ó. Aí, ó, já tô... Cici. Com o maior prazer, né? Você vê um design diferente. Bonito, autêntico. Eu sou muito assim, eu vi esse óculos, eu falei, gente, esse óculos é a cara do Winston. E eu nem vendi, eu falei, não, vou guardar, porque é muita cara dele. A cor, nem sei sua paleta de cores, né? Mas assim, gosta. Adoro. Eu falei, a cor combina, né, com a estrutura do rosto. E tá aí, Cici, é um projeto pequeno, mas assim, eu quero que cresça, quero, né, crescer, quero ir para óticas, mas é um passinho de cada vez. Mas você tá crescendo. E tem feito, né? Tem feito. Já tem algumas óticas que parceiras, né? Tem algum... Graças a Deus. Que legal. E agora, como você disse, você tá indo num passinho de cada vez, mas agora é só sucesso. A decolagem não para. Isso aí, a decolagem não para. Não para. Essa jornada é uma jornada, né? É uma jornada. O que você falaria hoje para Cineida de 15 anos atrás? Se eu pudesse dar um conselho para essa mulher lá de 15 anos atrás, 15, 20 anos, o que você falaria para ela hoje? Ai, eu ia dar um sacode nela. Eu ia falar para ela olhar para ela, né? Potencial que ela tinha e que deixou muitas pessoas dizerem o contrário dela. Colocou isso na cabeça que não era para ela, que não é o mundo dela. E para quem está assistindo, que tem medo, que quer começar uma coisa, mas que deixa outras pessoas interferir, cancela. Cancela. Diz no seu interior, nas suas meditações, está cancelado. E começa a imaginar, que é o que eu sempre faço. Eu falo que quem tem insônia tem que sonhar um pouquinho. É verdade. É a hora que a gente para. Eu sempre usei isso para dormir. Tipo assim, quando eu coloco um projeto, eu imagino como vai ser, mesmo ainda não tendo recursos, mas eu imagino como vai ser.
quando eu criei o Cici, eu imaginei a logo, eu imaginei óculos, né, de qualidade, mulheres elegantes, e é isso, e colocar em prática. Então, um conselho que eu daria para eu mesma é que para reagir, para cancelar todas as palavras contrárias e acreditar em mim mesma, e independente do amor ou das palavras das outras pessoas, olhar para cima, né, que é onde a gente tem que olhar, e vai cuidar da sua vida, cada um, e bora. Que legal. Muito massa. Que legal. Que jornada extraordinária. Você também faz parte de um grupo de mulheres também. Como é que tá essa jornada aqui? Eu vejo assim, a mulherada se organizando, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres aqui de Cariacica, que é a Mulher que Lidera. Eu não estou tão presente como eu gostaria, porque a gente acaba assumindo muitas responsabilidades, né? Quem empreende sabe, que a gente entrega, que a gente faz várias coisas, mas é um grupo bem bacana de mulheres aqui de Cariacica que se juntaram, tem um projeto, e elas estão crescendo bastante. Legal. E é isso, elas têm cursos, elas valorizam, uma valoriza o empreendimento da outra, é bem bacana. Quero fazer parte de outros também, né? Que bacana, que Muito legal. bacana. O céu é só o limite. O alvo. Fica o céu é o alvo. Fica aí o convite para quem quiser, ó. Isso. Chame Cineida, Então, mulherada. e quem quer achar a Cici? Vai Ixi. aonde? Vai aonde Deus, pra eu te tô achar? em todas as plataformas. Isso daí. Hoje uma pessoa falou, como você dá conta? Para que tanto o Instagram? Eu falo, porque são nichos diferentes. Eu não tenho Isso aí. condição de falar E de quem não shampoo na aparece- Cici, nem Cici, né, na Case. Então, tenho 3 Instagrams. Tem o meu pessoal, onde eu falo umas bobeiras, filmo, né, minha rotina. Então, fala seu arroba. @CineidaDelPulpo. E tenho onde falo da Case, do nosso empreendimento, que é voltado para profissionais da beleza, para home care, que é @Case Cosméticos. Case Uau. com K, K-A, Isso, S- Case mesmo. Case, E o da Cici também. Cosméticos. Eu, @Cici Fashion. Isso aí. Isso aí. Cici é S-I-E. S-I-E-S-E-E. Isso daí. Cici. Cici. É Cici. Que é veja, né? Veja. Olha, foi muito massa o Que nosso papo bate-papo. extraordinário. Muito bacana. Nossa, Conhecer mais um pouquinho das gratificante, histórias, né? meu Porque toda vez que a Deus. gente vai lá é muita história. Muita né? história. Muita história. Muito. E é de hoje compartilhar com quem tá em casa, com outras mulheres, para incentivá-las, assim, né? Foi muito bacana, né? A gente só tem a agradecer. É Gratidão verdade. E mesmo. toda vez que a gente para conversar, A gente vê a hora passar, né? Já até é de tempo, né? Pois Não, é, mas então. é isso mesmo. É isso que é legal, isso que é Muito gostoso. Foi muito agradável esse bate-papo, Cineida. Nossa, Deus, a gente tem que Até uma voltar próxima. aqui. Quase Até uma chorou. próxima. Quase chorei. Quero que você volte muito aqui obrigada mesmo. pra gente pontuar algumas coisas também, estratégias pra mulherada, pra que a gente Sim, fale várias outras Vamos coisas. estar marcando né? o Vamos próximo marcar. Então, pra bate-papo. ficar um gostinho de quero mais. A Case está conhece- com vários projetos Isso também. aí, pra gente. esse Siga ano. as páginas dela. Siga. E... Vai O lá, Fábio também, né? O compartilha. Fábio também o Fábio tem está com um livro prontinho aí. Vai Que fazer o massa. lançamento. Vamos fazer o lançamento, que vai ter um pouquinho dessas histórias que É eu o contei. Axioma. Tá Isso chegando, aí, tá vou. nascendo. Assim como o Gabriel tá chegando. Já tá então tudo tem prontinho. muita- Eu não li ainda, mas deve tá bom. Com certeza. Ele não deixou eu ler, né? Não deixou? Não. Vai deixar só no lançamento. Só no lançamento, que eu vou ler junto com todo mundo. Que Isso aí. legal, que bacana. Cineida, muito obrigado mais Gratidão uma vez. mesmo, muito Por esse obrigada. bate-papo, Camila, muito obrigado. Quero agradecer aqui ao ES na Foto, que está conosco, nos auxiliando aqui na produção do material, a Identidade Marketing Inteligente, a sua agência de marketing estratégico. Você encontra a identidade no Instagram, identidade.marketing, ou pelo site identidade.site. Lá você vai conhecer um pouquinho dos serviços que a gente executa, vai conhecer um pouquinho dos trabalhos que a gente tem feito, né? Vai conhecer a nossa rotina também, do dia a dia da agência. Então, deixo aí os nossos informes. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e nos vemos na próxima semana aqui no seu Identicast. Segue o Identicast lá no Instagram também, é @Identicast.
Camila Lenk, Camila com K, Winston.Carneiro, Fábio Del Povo, todo mundo. Segue todo mundo. Segue todo mundo. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Esse foi o seu Identicast, o podcast capixaba feito para todos os empreendedores desse nosso Brasilzão aí. Um grande abraço.